Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham no nosso canal do YouTube Gnosis Brasil. Uma saudação fraternal a todas as pessoas de língua portuguesa de outros países que também nos acompanham nesse canal, nessa ocasião de hoje, nesse evento internacional sobre os sonhos lúcidos. Está sendo transmitido esse evento em 9 idiomas diferentes e em vários países do mundo. Aqui nós tivemos também a presença de pessoas de outros países de língua portuguesa, de Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, e todos os brasileiros e pessoas de fala portuguesa que se encontram nos diferentes países do mundo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite nessa nossa jornada em busca de despertar a consciência no mundo dos sonhos, essa nossa jornada para os sonhos lúcidos. Hoje nós vamos entrar na área mais substancial do nosso tema, do nosso curso, que é justamente as técnicas e práticas para que nós possamos ter uma experiência consciente no mundo dos sonhos, ter um desdobramento astral consciente. A partir de hoje, entra em atividade aquele desafio que eu fiz a todos vocês ontem. Né? A partir das técnicas que nós aprendemos hoje, eu garanto que cada pessoa que aplicá-la em menos de 7 dias poderá ter uma experiência lúcida dentro do seu sonho. Então, ontem nós comentávamos sobre o que são os sonhos, sobre as formas de interpretar os sonhos. Falávamos sobre os tipos de sonhos, sonhos inconscientes, sonhos subconscientes, sonhos que são meras repetições do nosso dia a dia, sonhos simbólicos, sonhos proféticos, e hoje nós vamos entrar já começando aqui no primeiro slide, vamos avançar aqui o primeiro slide, já começando a falar sobre o que são os sonhos conscientes, ou os sonhos lúcidos, que tem também níveis e níveis de lucidez, porque isso depende, na verdade, da consciência de cada um de nós. Quanto mais consciência, maior a lucidez, tanto no mundo material, no mundo físico, como, consequentemente, também nos mundos internos. Aqui nós vemos no slide que foi feita uma pesquisa e se comprovou que pelo menos entre 40% e 50% das pessoas já puderam experimentar algum nível de lucidez em seu sonho. Isso tem níveis e níveis, como colocávamos, né? Por exemplo, que começa desde simplesmente lembrar detalhadamente dos sonhos, desde de ter um sonho, uma experiência muito vívida, muito real, muito rica em experiências, quero dizer, são sonhos com cores muito vivas, onde nós percebemos aromas, onde nós percebemos sabores. Tudo isso indica certa lucidez no sonho. Ter certo domínio, por exemplo, como sonhar que está voando, quer voar e se voa no sonho, tudo isso indica níveis de lucidez. Saber que está sonhando, embora não se consiga, muitas vezes, mudar a realidade ou fazer o que queira dentro dos sonhos, porém, o simples fato de saber que está sonhando também já indica algum grau de lucidez. Ou seja, de certa forma, 50% das pessoas já experimentaram algo relacionado a isso. A gente vê as experiências mais comuns, como estão aí no slide, lembrar detalhadamente o conteúdo do sonho, dirigir-se conscientemente a algum lugar que se queira no sonho, ver-se flutuando, voar, deparar-se com o próprio corpo, dormindo na cama. Isso também é uma experiência que muitas pessoas relatam e que, a princípio, não é uma experiência muito agradável, se é que a pessoa não está praticando
o desdobramento consciente não está preparada para isso. Isso muitas vezes causa um choque e a pessoa se assusta e acaba acordando assustada. Não é isso de ver o próprio corpo deitado na cama. Porém, é uma experiência lúcida no sonho, é um desdobramento, de certa forma, consciente. Né? Então, no próximo slide, nós já podemos observar um pouquinho sobre complementar, na verdade, o que nós comentávamos ontem sobre os tipos de sonho, só que já entrando nos sonhos de tipo consciente. Nós falávamos ontem que, na verdade, o sonho é um estado de consciência. Sonhar é um estado de consciência, um estado de consciência adormecida. A ideia e a proposta do ensinamento gnóstico é que nós deixemos de sonhar, é que nós despertemos. Uma vez que nós aprendamos a estar despertos, a estar aqui agora, a manter uma consciência no presente continuamente, é apenas natural que quando esse corpo estiver dormindo, nós também mantenhamos a consciência no mundo dos sonhos. Ou seja, não importa em que dimensão nós estejamos, são 7 as dimensões da natureza, como falávamos ontem. Um tema que, inclusive, faz parte do nosso curso de autoconhecimento, ou curso de gnoses gratuito, que vocês podem se inscrever para realizar em cada uma das nossas sedes. São milhares de sedes pelo mundo. Aqui no Brasil, são 110 sedes presenciais, onde vocês podem realizar esses cursos e aprender mais sobre as dimensões da natureza e aprender mais sobre isso que é o despertar da consciência, aprender técnicas para despertar a consciência, porque a grande chave está aí. Porque quando despertamos, deixamos de sonhar. Deixamos de sonhar aqui no mundo físico, porque também podemos sonhar com o corpo acordado. Vejam vocês, quando nós entramos em devaneios, em divagações, nós estamos sonhando, estamos com o corpo em determinado lugar, mas com a mente em outro. E isso acontece, se repete no mundo dos sonhos. Por isso, nós desaparecemos de um lugar, aparecemos em outro no mundo dos sonhos, porque isso não acontece aqui no mundo material, porque, de certa forma, nós temos um corpo físico que se mantém no lugar, mas nossa mente viaja, divaga. Porém, quando nós entramos no mundo astral, nós estamos, digamos, também penetramos nessa dimensão onde está a mente, onde estão as emoções, e aí para onde a nossa mente vai, nós vamos, porque nós estamos dentro desse veículo. Né? Portanto, o importante é aprender a manter a consciência. Então, quando nós falamos de sonhos conscientes, é onde ou quando já existe um certo discernimento. Por exemplo, o simples fato de saber que se está sonhando, de saber aonde se está. Mesmo que eu não consiga, como dizíamos anteriormente, me dirigir aonde eu queira, porém, o fato de saber que estou sonhando já indica um sonho consciente, um sonho lúcido. E, por outro lado, claro, esse nível, esses graus de consciência vão aumentando paulatinamente, de acordo com a capacidade de cada um, né, do treino que cada um faz no dia a dia, e até que haja um domínio completo dos sonhos, né, nós possamos nos dirigir para onde nós queiramos, fazer aquilo que nós quisermos no mundo dos sonhos. Olha que interessante, nós vamos falar hoje sobre as técnicas para a projeção astral consciente. E nós falávamos agora há pouco, na conferência no horário de Portugal, de alguns experimentos que se faziam na época da Guerra Fria com os espiões russos, ou seja, os militares, os militares, o sargento, não sei como dizer, mas os militares de patentes superiores ordenavam aqueles soldados, aqueles que tinham essa atuação como espiões, não é? Ensinavam a eles técnicas de desdobramento astral para que eles pudessem, por exemplo, acessar um local e extrair dali alguma senha, algum segredo, algum código, e no outro dia relatar para o seu superior, indicando que tinham um treino, uma capacidade, é questão de treino, a capacidade de estar consciente no mundo físico e, consequentemente, nos mundos internos.
Então, também nós temos os sonhos de tipo supraconscientes, né? A gente coloca aí no slide dizendo vibrações elevadas, experiências espirituais. São sonhos que acontecem de vez em quando, não são tão comuns, mesmo estando conscientes nos sonhos. Mas aqui nós podemos dizer que cada uma dessas dimensões da natureza, as 7 dimensões que nós falávamos ontem, o mundo astral, o mundo mental, o mundo da consciência, o mundo da vontade, o mundo da alma, veja, tudo isso, essas dimensões, elas possuem o que as religiões chamam de céus e infernos, ou poderíamos dizer estados superiores e estados inferiores de consciência. Então, consequentemente, quando nós acessamos estados superiores de consciência, poderíamos dizer que acessamos céus nesse mundo dos sonhos ou nesse mundo astral. E os céus, como eu digo, são estados de consciência. Não é um lugar propriamente dito, senão um estado de paz, um estado de harmonia, um estado de felicidade que nós sentimos em determinado momento. Ou seja, céu e inferno são coisas que estão dentro de nós mesmos. Consequentemente, esses sonhos supraconscientes são experiências nos nossos próprios céus, nos nossos estados superiores de consciência, onde nós nos integramos com as partes superiores do nosso próprio ser, com as partes espirituais que nós temos dentro de nós mesmos, sentimos algo extraordinário, vê? Mais do que um sonho extremamente lúcido, com uma riqueza tremenda de detalhes, de cores, de brilho, de sabores, de aromas, nós também experimentamos sensações, sentimentos, são sonhos carregados com uma emoção superior tremenda, né? São sonhos onde nós podemos experimentar, né, coisas maravilhosas, experimentar estados em que nos fusionamos com aspectos divinos dentro de cada um de nós. Então, esses são os sonhos supraconscientes, ok? Então, vamos lá, continuando, vamos passar para o próximo slide e ver agora os benefícios dos sonhos lúcidos. Quais são os benefícios dos sonhos lúcidos? Ou para que nós deveríamos nos esforçar em estar conscientes no mundo dos sonhos? Né? Vamos ver o que nos diz aí. Primeiro, né, então, nós vemos aqui no slide que eles são importantes para o autoconhecimento. Nós víamos ontem algumas frases de Freud, algumas frases de Jung, que foram pioneiros, né? Pelo menos na nossa época atual, pioneiros em utilizar na psicanálise a interpretação dos sonhos para o autoconhecimento, para o conhecimento do subconsciente daquelas pessoas que eles tratavam, como ferramenta para que nós possamos explorar esse subconsciente. Como nós falávamos ontem, no subconsciente estão armazenadas nossas memórias, não as memórias relacionadas a lembranças, né? Senão memória no sentido de experiências vividas que ficam armazenadas no subconsciente. E a exploração desse subconsciente pode fazer com que nós tornemos conscientes, ou seja, vamos trazendo para a superfície, para a mente consciente, aquelas memórias que estão ocultas, escondidas, esquecidas, e que muitas vezes foram raízes de traumas, de medos, de fobias, de complexos, de problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas psicológicos gerais, ou seja, que nos limitam de certa forma, que nos impedem de superar certas situações na vida. Então, a capacidade de estar consciente no mundo dos sonhos, de penetrar nesse nosso subconsciente de maneira consciente, isso permite que nós, pouco a pouco, possamos descobrir, conhecer essas memórias limitantes, condicionantes que nós temos, que nós chamamos aqui de ego,
né? E que possamos, então, compreendê-los e eliminá-los, né? Vencendo as nossas limitações, para que nós possamos desenvolver-nos plenamente em todos os aspectos da vida, sem essas travas de tipo psicológico que nós mesmos nos criamos através das nossas experiências condicionantes. Portanto, como ferramenta de autoconhecimento, entender os sonhos e navegar conscientemente por essa dimensão, pelo subconsciente, é extraordinário. Também, consequentemente, isso nos ajuda a compreender processos psicológicos individuais, a resolver conflitos, como nós dizíamos anteriormente. Também nos ajudam a tomar decisões importantes na vida. Claro, nesse caso estamos falando de sonhos conscientes, né? De sonhos supraconscientes, não de maneira alguma de meros aqueles sonhos inconscientes que são projeções dos nossos desejos, não. Estamos falando desses sonhos que, além de uma lucidez muito nítida, também trazem, vêm impregnados com estados superiores de consciência, vêm impregnados com uma intuição, vêm impregnados com uma emoção superior, vêm impregnados de revelações que nos permitem nos orientar corretamente na nossa vida. São experiências reais em outra dimensão da natureza, não são projeções da mente. Então, claro, através dessas experiências reais, nós podemos, muitas vezes, direcionar nossa vida a tomar decisões importantes sobre o que nós devemos seguir, o que nós devemos realizar. Também adquire-se um conhecimento sobre a morte, como nós falávamos ontem. O sono é uma pequena morte. O mesmo lugar para o qual nós vamos toda noite, quando dormimos, é o mesmo lugar para onde iremos depois de perder este corpo físico, para onde todas as pessoas que já não têm mais esse corpo físico também vão. Continuaremos vivendo como em um sonho. Continuaremos existindo como existimos todas as noites dentro dos nossos sonhos. Então, isso é algo importante, porque pouco a pouco nós vamos perdendo esse medo, esse temor à morte, porque vamos compreendendo que a alma é eterna, que nós vestimos esse corpo, mas que nós não somos esse corpo. Que assim como toda noite nós deixamos esse corpo na cama e saímos, a alma se reveste com outro corpo, que é o corpo astral, e sai para viajar e tem suas experiências, e aprende, e fala, e se desenvolve, e se relaciona, e tem todas as experiências como se estivesse no mundo físico. Ou seja, a alma é eterna, ela continua sempre, em outra dimensão, talvez em outra forma, porém continua. Então isso vai tirando de nós esse medo, esse temor excessivo à morte, porque compreendemos que continuamos, de alguma forma sempre continuamos. E se temos consciência dentro dos sonhos, também teremos consciência após a morte. E também receber ensinamentos diretos nos mundos superiores, através de experiências diretas. Como nós comentávamos ontem, o mundo astral é chamado também de eternidade, ele está além do tempo. E como está além do tempo aí, nós podemos viver qualquer acontecimento, passado ou futuro, como se fosse ou como se estivesse acontecendo agora. Ali só existe um eterno agora. Então nós podemos estudar, assim como nós podemos entrar no nosso subconsciente, navegar nas nossas experiências, nossas memórias, encontrar essas raízes dos traumas, conhecer esse subconsciente, nós também podemos fazer isso nas memórias da natureza, porque a natureza também tem sua memória, e estudar nessa memória da natureza a história da civilização humana, a história da criação do mundo, a história da criação do universo. Nós podemos experimentar, viver, por exemplo, hoje a ferramenta de estudo que nós temos, por exemplo, são os livros, são os vídeos, são os áudios. Se nós queremos estudar, por exemplo, o que foi a civilização egípcia, nós recorremos aos livros de história, aos vídeos. Porém, quando nós aprendemos a despertar no mundo dos sonhos, nós ganhamos
um outro panorama, um outro mundo de aprendizado. Porque nós podemos, por exemplo, estudar a mesma civilização egípcia, porém eu posso voltar, ou seja, como lá não existe o tempo, eu posso viver agora, viver como se eu fosse um cidadão egípcio, viver como um egípcio e experimentar por mim mesmo, na prática, o que é a vida naquela época, o que foi a vida naquela época, vivendo agora mesmo. Então, é uma ferramenta extraordinária de aprendizagem, de conhecimento de todas as coisas. Assim foi como os grandes mestres da humanidade nos ensinaram sobre as antigas civilizações, as antigas raças que povoaram o planeta Terra, e daí vem grandes ensinamentos que se pode adquirir estando consciente no mundo dos sonhos. Então, tudo isso, volto a convidar a todos vocês, esse conhecimento das outras dimensões da natureza, não somente do mundo astral, é tema do nosso curso de autoconhecimento, que vocês podem realizar presencialmente em todas as nossas sedes pelo mundo. E aqui vamos apresentar no próximo slide um QR Code para que vocês possam inscrever-se para esses cursos presenciais. São 23 aulas gratuitas, onde nós vamos estudar psicologia para aprender a despertar a consciência, para eliminar o que nos tira do instante, o ego. Nós vamos estudar metafísica, as dimensões da natureza, vamos estudar o que é a morte, o que acontece após a morte, vamos estudar reencarnação, retorno, recorrência, o karma, o dharma, nós vamos estudar a alquimia, nós vamos estudar relações humanas, ou seja, um campo muito vasto de conhecimentos para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia para obter sucesso em todos os campos da existência e sucesso nesse progresso do despertar espiritual que nós estamos buscando aqui, todos nós. Então vamos passar para o próximo slide. E aqui nós temos uma frase de Jung que diz: sua visão só ficará clara quando você olhar em seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Também gostaríamos de lembrar uma frase que falamos ontem, de Jung, que dizia: enquanto você não tome consciência do seu subconsciente, ele vai dirigir sua vida e você chamará isso de destino. Ou seja, as experiências do passado são as que nos moldam, nos fazem pensar como pensamos, sentir como sentimos, agir como agimos. E enquanto nós não tomarmos consciência do porquê disso, nós continuaremos sendo dirigidos pelo passado e chamaremos isso de destino. Por isso, não é tão difícil para alguns prever o futuro de uma pessoa, porque esse futuro, se uma pessoa está adormecida, não é mais do que uma repetição do seu próprio passado. Vamos continuar, então, para o próximo slide, onde nós vamos falar sobre o desdobramento astral consciente, já começando a entrar na parte mais prática da aula de hoje. Tá? Então, aqui no primeiro slide, nós dizemos que o desdobramento astral consciente é uma ciência. A ciência de desdobrar-se conscientemente em corpo astral, uma capacidade que deve ser estabelecida como um hábito, que dirijamos, cada um de nós consiga fazer isso quando queira, voluntariamente, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Quando nós queiramos, temos que ser capazes de nos desdobrar conscientemente. É lógico que isso não é algo que acontece da noite para o dia, exige muita técnica, muita prática, muito treinamento, porém é possível, é acessível para qualquer pessoa, porque é uma capacidade muito natural de qualquer ser humano. Na verdade, é o natural. O natural é que estivéssemos conscientes o tempo todo, seja no mundo físico, no mundo astral, dos sonhos ou em qualquer dimensão. Infelizmente, nossa consciência está adormecida por conta dos condicionamentos
que nos colocam as nossas experiências do passado, por conta daquilo que nós aprendemos com o mundo que nos rodeia, que nos limita, com isso que é a personalidade, com isso que é o ego, com isso que são os conceitos, os preconceitos, os dogmas, os defeitos de tipo psicológico. Tudo isso é o que limita e que impede que a nossa consciência esteja presente no aqui e no agora, de instante em instante, estejamos onde nós estejamos, em qual dimensão nós estejamos. Portanto, a proposta é despertar a consciência. Por isso, nós vamos realizar o curso de autoconhecimento presencial em todas as nossas sedes. Inscrevam-se. Aqui nós vemos também um QR Code para download do e-book. Nós preparamos aqui um e-book com muito carinho para todos vocês, um resumo sobre esses 3 dias, para que vocês possam consultar sempre, com várias técnicas e várias práticas para o desdobramento. Então, não deixe de fazer o download desse e-book, lendo o QR Code que nós vemos aqui nessa página abaixo. Ok? Então, vamos agora entrar no que é a yoga do sono. A arte de projetar-se conscientemente no mundo astral. No próximo slide, então, a yoga do sono. Essa palavra yoga, nós sabemos, a palavra que vem do sânscrito, significa união com Deus. Porém, na prática, o que nós conhecemos é que a yoga é um conjunto de práticas, de técnicas, que nos ajudam a controlar a mente, a controlar o corpo, as emoções, a desenvolver a força de vontade. Claro, tudo isso para que nós possamos nos conectar com Deus, com essa parte consciente de cada um de nós, com essa parte espiritual de cada um de nós. Então, o mestre Samael batiza essa ciência de yoga do sono, porque também é um conjunto de técnicas, de práticas que nós vamos fazer antes de dormir, para que nós possamos aproveitar as horas de sono desse corpo para desdobrar-nos conscientemente em corpo astral, para poder seguir ativos, aprendendo na memória da natureza e fazendo tudo aquilo que nós queiramos dentro dessa dimensão que é o mundo dos sonhos. Então, passando para o próximo slide, vocês vão ver aí as 3 fases da yoga do sono. Vocês vão observar um triângulo. Estão vendo um triângulo? O triângulo, esse triângulo, vocês imaginem que a base desse triângulo é o mundo físico. E o vértice, o ápice desse triângulo é o mundo astral, ou mundo dos sonhos. Ok? Então, existem 3 momentos muito especiais que nós temos que aproveitar para obter sucesso no desdobramento astral consciente. 2 desses momentos estão no mundo físico, olha lá no slide. O desdobramento e a memória. E um desses momentos está dentro do mundo dos sonhos, ou mundo astral, que está ali, discernimento. Então, são momentos, é questão de aproveitar os momentos de transição. Vê? O primeiro momento, onde está escrito ali desdobramento, é saber aproveitar o momento de transição entre a vigília e o sono, ou o estar acordado e dormir. Se nós aproveitamos esse momento, se nós conseguimos manter a consciência ativa, desperta nesse momento, nós conseguimos então o desdobramento astral consciente, que significa o quê? Que significa estar consciente durante todo o processo de desdobramento do nosso corpo astral. Significa ver, ouvir, sentir, experimentar isso que é a saída. Nós vamos realmente experimentar, sentir-nos saindo de dentro desse corpo e entrando conscientemente no mundo dos sonhos. Esse é o desdobramento consciente. Nós só conseguimos isso se aproveitamos o momento exato entre a transição, entre a vigília e o sono, entre o acordado e o dormindo. Se nós não conseguimos aproveitar esse momento, nós vamos ter um segundo momento para despertar a consciência já dentro dos nossos sonhos, dentro do mundo dos sonhos, que é ali no ápice do triângulo onde diz discernimento, ou seja, existem várias técnicas para desdobramento. Se nós não conseguimos, nós podemos aproveitar também
e usar algumas técnicas de discernimento para se dar conta que está sonhando. Discernimento significa discriminar, diferenciar, saber diferenciar se nós estamos, no caso aqui, acordados ou dormindo, se nós estamos no mundo físico ou no mundo astral. Existem várias técnicas que nós precisamos, claro, começar a aplicá-las no nosso dia a dia para que se repita nas horas de sono e que nós possamos nos dar conta de que estamos sonhando. Porque isso pode soar básico, mas não é tão básico assim. Vejam vocês que nós, quando estamos sonhando, nunca achamos que estamos sonhando. Nós temos sempre a certeza de que estamos acordados. Muitas vezes nós sonhamos que estamos conversando com algum animal, um animal falando conosco, e nós não nos damos conta que o animal não fala. Nós não conseguimos nos dar conta que estamos sonhando, continuamos conversando normalmente, naturalmente com o animal, e se alguém viesse e nos dissesse que estamos sonhando, nós ignoraríamos essa pessoa. Portanto, nós não nos damos conta que estamos dormindo, porque nos falta o discernimento, essa capacidade de prestar atenção nos detalhes das coisas e diferenciar o que é real e o que não é, o que é sonho e o que é coisas que acontecem só no mundo físico e coisas que só acontecem no mundo astral. Então, precisamos aplicar essa técnica do discernimento, ou várias técnicas relacionadas a isso, durante o sono, e nós vamos explicá-las daqui a pouco. E o último ponto, que é a memória onírica, né? A memória ali que está na base do triângulo, outra vez, também se trata de aproveitar um outro momento de transição. Agora, entre o dormindo e o acordar, né? Entre o sono e a vigília. No exato momento qual nós estamos acordando, nós precisamos ter um extremo cuidado para conservar as memórias oníricas, porque qualquer movimento brusco, qualquer barulho brusco, qualquer coisa pode fazer perder as lembranças das experiências que tivemos no mundo dos sonhos. Olha, parece simples lembrar dos sonhos, mas pensem que é algo extraordinário. É algo mágico a capacidade de lembrar-se dos sonhos. É algo quase que impossível se nós formos observar o que acontece. Como seria possível gravar nessa massa cinzenta, nesse cérebro físico, algo que se vive fora do corpo, que não se vive dentro desse corpo? Então, é algo extraordinário a conexão que existe entre o corpo físico e os corpos internos. Conexão essa que nós falávamos ontem, que nós sentimos aqui no físico um reflexo dos nossos sonhos. Sonhamos que estamos caindo e acordamos assustados como se estivéssemos caindo realmente na cama. Quantas crianças relatam que sonharam que estavam com muita vontade de ir no banheiro, né? Urinar, e urinam na cama. Veja, há uma conexão muito forte entre o corpo físico e o mundo e o corpo astral, porém essa conexão não é física. Veja, essa conexão ela é etérea. Claro, chega através de nós pelo sistema nervoso simpático, parasimpático, porém é algo extraordinário a capacidade de lembrar dos sonhos. Não é algo comum, tanto é que a maioria de nós, na maior parte do tempo, não se lembra dos sonhos. Quem lembra aqui, na infância, pode dizer, puxa, quando eu era criança eu sonhava muito, lembrava sempre dos meus sonhos, mas na verdade não é questão de não sonhar mais, você segue sonhando. Ocorre que você não consegue lembrar dos sonhos pelas preocupações do dia a dia, pelo estresse, pela correria, pelo esgotamento energético, físico que nós nos encontramos na nossa civilização atual, nossa correria do dia a dia. Então, é isso que nos impede de lembrar dos nossos sonhos. Nós vamos ter um capítulo só sobre isso amanhã, sobre como avivar a memória onírica, mas deve prestar-se muita atenção nesse momento de transição entre o dormindo e o acordar, ou seja, o momento que nós estamos acordando. Então vamos entrar propriamente no próximo slide, nas técnicas para o desdobramento astral consciente.
e já passando aqui para o próximo slide, vocês podem ver uma técnica básica para o desdobramento astral consciente. O que eu quero dizer com técnica básica para o desdobramento consciente? Nós vamos passar aqui, logo em seguida, muitas técnicas, muitas práticas. Existem infinitas práticas para desdobrar-se conscientemente em corpo astral. Porém, existem algumas, ou seja, todas elas, na verdade, se encontram, se resumem a alguns pontos que são comuns a todas elas. Esses pontos estão aí nessa lista que eu coloquei como técnica básica para o desdobramento astral. Independente da prática, da técnica que eu escolha, todas elas vão coincidir nesses pontos. A chave é aprender a dormir conscientes, aprender a dormir concentrados em algo. Na prática, me entendam, é uma luta tremenda que existe entre o sono e a concentração. Se nós temos sono demais, nós sonhamos. Se nós temos concentração demais, nós não dormimos. Então, cada um precisa encontrar dentro de si o seu ponto exato de equilíbrio, perfeito, entre a concentração e o sono. E que é diferente para cada pessoa. Por isso que somente na prática, praticando diariamente, é que nós vamos aprender isso. Aqui nós vamos passar uma receita de bolo. Mas nós sabemos que quando a pessoa vai fazer um bolo, não é porque ele leu a receita que o bolo vai sair igual ao que passou a receita, não é? Porque existem coisas que não estão escritas, que não podem ser escritas, que estão relacionadas com a prática de cada um, a destreza de cada um. Então, o ponto de equilíbrio de cada um é quem vai descobrir na prática. A prática é que faz o mestre. Em qualquer área, em qualquer ciência, a prática que nos faz destros, nos faz mestres em qualquer ciência. Portanto, nós precisamos praticar intensamente isso que vamos aprender aqui hoje, para adquirir essa capacidade de desdobrar-nos conscientemente quando nós quisermos. Veja, o primeiro ponto está dizendo ali, deitar de barriga para cima, ou decúbito dorsal. Uma posição que muitos poderão dizer é incômoda, eu não consigo dormir de barriga para cima, pois é exatamente por isso que nós recomendamos essa posição. Claro, por outras coisas também, como para não pressionar os órgãos, para não ter pesadelos, porém, é porque é uma posição incômoda também. Existem outras variantes, outras posições que ainda são mais incômodas, como, por exemplo, deitar, imagino que isso aqui é uma pessoa deitada, né, de barriga para cima, e dobrar os joelhos assim, dobrar os joelhos na cama, né? Dormir com os joelhos dobrados. A pergunta é, nós conseguimos dormir com os joelhos dobrados? Não. Quando nós formos dormir, a perna vai cair. E justamente esse é o sentido dessas posições. As posições não podem ser muito cômodas, porque senão nós dormimos rapidamente, sonhamos rapidamente. Lembra? É uma luta entre sono e concentração que eu tenho que encontrar o equilíbrio. Acontece que o sono é uma força da natureza poderosa demais. Os gregos chamavam o sono de Deus, Morfeu, o Deus do sono. Chamavam essa força da natureza de uma divindade, um espírito da natureza, uma força da natureza. O que eu quero dizer com isso é que nós não vamos conseguir vencer o sono. Ele é muito mais forte que nós. Nós podemos fazer todo o esforço possível para ficar acordados e um momento o sono vai nos levar. Que digam aqueles que, por exemplo, dirigiram uma noite inteira. Em algum momento isso se torna perigoso porque a pessoa dorme com os olhos abertos. Porque o sono é uma força tremenda. Então, o que nós podemos fazer é dosar a quantidade de concentração. Isso sim nós podemos. Estar concentrados.
estar conscientes o máximo que consigamos, atentos, alerta. Acontece que para isso nós então precisamos nos ajudar com alguma posição que não seja tão cômoda para a gente não dormir muito rápido. Sono demais, a gente sonha. Então essas posições, vejam vocês, nós estamos dormindo com a perna dobrada, de repente, deitados com a perna dobrada, fazendo nossas práticas. E, de repente, nós vamos adormecendo e nossa perna cai. O que acontece? A gente acorda assustado. Dobramos de novo a perna. Começamos a fazer nossas práticas. A hora que vamos adormecendo, a nossa perna cai. Acordamos de novo assustado. Levantamos a perna e continuamos com as nossas práticas. De novo, uma pescada e nossa perna cai. Em uma dessas pescadas, nós acordamos assustados, porém já não no corpo físico, já não no mundo físico, e sim nos mundos internos, no mundo dos sonhos. E assim, despertamos a consciência dentro dos sonhos. Vê como uma posição um pouco incômoda pode nos ajudar a despertar a consciência dentro do mundo dos sonhos? Por outro lado, também o próximo ponto nos diz relaxar os músculos, porque também nós precisamos do sono. Lembra? Concentração demais, nós não dormimos. Então, precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Se eu estou com muita concentração e pouco sono, eu tenho que ser capaz de produzir o sono também. Então, para isso, eu tenho que aprender a relaxar o meu corpo. E nisso, as respirações profundas podem nos ajudar bastante nesse sentido, né? No sentido de relaxar o nosso corpo físico, aprender a relaxar, aprender a produzir o sono, uma sonolência leve, né? Que nos ajude a, combinada com a concentração, a entrar conscientemente nos mundos internos ou no mundo astral. Perfeito? Claro, aí fechar os olhos, né? Colocar a mente em branco e adormecer concentrado em algo. Colocar a mente em branco. Nós precisamos livrar-nos das preocupações. Veja que é muito comum, não sei se é só comigo que acontece isso, porém, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, começamos a lembrar de todas as coisas que nós temos para fazer no outro dia. É assim com vocês também? Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos, antes de colocar a cabeça no travesseiro, relaxar e pensar em tudo que nós temos que fazer no outro dia, anotar em uma agenda e depois fechá-la e deixar isso para o outro dia. Precisamos desligar o gás, trancar a porta, apagar as luzes, ou seja, encerrar todas as pendências do dia para que quando nós coloquemos a cabeça no travesseiro, esses pensamentos não estejam nos incomodando e nós possamos estar ali, concentrados, aqui e agora, apenas dedicados ao que nós vamos fazer, que é a prática de desdobramento astral. Então, limpar da mente todo tipo de preocupações e concentrar a mente em algo, porque não há como manter a mente quieta se nós não amarramos ela em algum lugar, se nós não colocamos uma âncora, me entendam o que eu quero dizer, não amarrar no sentido de amordaçar a mente, senão de colocar uma âncora, um serviço para ela. E esse serviço é a concentração em alguma coisa. Na prática que nós queiramos fazer, nós vamos passar várias aqui no próximo slide. Pode ser um mantra, pode ser uma parte do nosso corpo, o coração, por exemplo, o alto da cabeça, o entrecenho, né? Pode ser uma música, pode ser um lugar. Inclusive, fica aí a dica, porque aonde nós nos concentramos, no momento de dormir, é para lá que nós vamos, quando nós entramos no mundo dos sonhos. Então, se eu durmo concentrado, por exemplo, nas pirâmides do Egito, é para lá que eu vou sonhar que eu estou lá. Se eu durmo concentrado, por exemplo, na minha casa, não estando na minha casa, é para lá que eu vou, né, quando eu adormecer. Então, se eu quero me dirigir a um lugar que eu não conheço, ou que eu conheço, no mundo astral, o mundo dos sonhos, eu devo adormecer concentrado nesse lugar.
e eu vou naturalmente, se a minha concentração é intensa, eu vou sonhar com aquele lugar, eu vou ir para lá, no mundo dos sonhos, certo? Então, pode voltar o slide aí, por favor, Juliano. Né? Voltar para o slide anterior ainda, ok? Então, aqui, continuando nos pontos básicos, na técnica básica para o desdobramento. Fechamos os olhos, colocamos a mente em branco e adormecemos concentrados em algo. Certo? E aí fazemos a prática que consideramos preferida. Nós vamos passar uma série de práticas que vocês já viram aí no slide posterior. Tá? Depois nós falamos sobre ela. Concentrar-se em algo. Quando se nota que o corpo está flutuando, levanta-se da cama sem pensar em nada. Vamos entender melhor isso, porque às vezes nós não vamos notar o corpo flutuando. Existe uma série de fenômenos que podem acontecer nesse momento de transição entre a vigília e o sono. Esses fenômenos na ciência que estuda os sonhos são chamados de fenômenos hipnagógicos. A palavra hipnagógico vem de hipnose, uma própria hipnose, digamos, que o nosso próprio corpo produz para que nós possamos sonhar, né? Entrar no mundo dos sonhos. Muitas coisas podem acontecer nesse momento. Por exemplo, o mais natural no começo é que comecem a ver, claro, com os olhos fechados, ver na imaginação, né, na tela mental, ver luzes, ver cores em movimento. Como se fosse um caleidoscópio. Vocês já viram aquele caleidoscópio que nós vamos girando assim e vai mudando de cor, mudando de forma, né? É como se nós víssemos aquilo. Primeiro, isso é em preto e branco. E logo em seguida, isso vai tomando cor. Isso, quando nós dormimos vigiando o processo do sono, nós podemos ir percebendo todos esses fenômenos, né? Então, isso vai tomando cores. Então, parecem luzes, sons em movimento. Depois, essas cores vão tomando forma, vão se convertendo em imagens. Então, nós começamos a ver imagens, ver cenas, rostos, pessoas, figuras, animais, lugares, né? Nós vamos começando a ver algumas imagens que vêm vindo, assim, quando nós estamos começando a dormir. Né? Também podemos sentir várias coisas, ter várias sensações no corpo, como, por exemplo, a sensação essa que está aí de flutuar, de inflar, de nos sentir leves, né? Como que inflando. Também podemos sentir uma vibração muito forte em nosso corpo, uma vibração mesmo, como que treme tudo, vibra tudo. Justamente essa é a vibração do corpo astral quando está saindo do corpo físico. Podemos também escutar um som, o som dessa vibração muito forte. Eu costumo comparar como se tivesse uma turbina de avião no nosso ouvido, muito forte. Então, são todos fenômenos que nós podemos experimentar naquele momento em que o corpo astral está saindo de dentro do corpo físico, se desdobrando. Né? E, claro, a percepção de um ou mais desses fenômenos se dá a partir do momento que nós nos esforçamos em estar conscientes durante esse processo de transição. Quanto mais atenção nós temos nesse instante, mais nós vamos percebendo esses fenômenos, me entendem? Então, a ideia, na verdade, é que quando nós percebamos quaisquer desses fenômenos, vamos deixando eles aumentarem, se fazerem cada vez mais fortes dentro da nossa experiência, é o momento de levantar da cama. Levantar da cama e sair do nosso quarto, sem pensar em nada. Quando eu digo levantar, é levantar mesmo, não é pensar que está levantando, não é imaginar que está levantando, é levantar da cama mesmo e sair do quarto. Sair do quarto por quê? Porque se nós levantamos da cama e olhamos para trás e estivermos sonhando, vamos ver o nosso corpo deitado na cama, e é uma experiência que pode dar um susto em algumas pessoas, né? E também porque o corpo exerce uma atração magnética tremenda sobre o corpo astral, e é natural que a pessoa leve um choque, acorde imediatamente quando ela vê seu corpo na cama. Por isso, o mais recomendado é levantar-se e sair do seu quarto.
sem olhar para trás, sem pensar em nada. E lá fora, fazer então o que nós chamamos um teste de realidade, para comprovar se nós estamos realmente sonhando ou se estamos acordados. Estamos no mundo astral ou se estamos no mundo físico. Esse teste podem ser de vários tipos. Por exemplo, esticar o dedo com a intenção, você puxar o dedo com a intenção de esticá-lo, ou dar um salto com a intenção de flutuar. Ou, por exemplo, usar o discernimento, observar todas as coisas que nos rodeiam, a ver se tem algo diferente do normal, algo estranho. Então, todas essas coisas são testes para ver se nós estamos dormindo ou estamos acordados. Vejam que isso de esticar o dedo, isso de dar o salto, isso tem que estar impregnado com esse discernimento, me entendam? Discernimento é essa capacidade que nós temos que ter através da nossa atenção consciente, de prestar atenção nos mínimos detalhes que nos rodeiam, o que está acontecendo em nós. Nós temos que discernir, nos dar conta se nós estamos sonhando ou se nós estamos acordados, entendem? Eu digo isso porque deve haver sempre uma dúvida pairando no ar. Será que eu estou realmente no mundo físico ou será que eu estou no mundo astral? Veja. Porque, na verdade, como nós falávamos, sempre que nós estamos sonhando, nós achamos que estamos acordados. Nunca achamos que estamos sonhando. Mas será que, nesse momento, alguém se perguntou se está realmente no mundo físico ou se está sonhando no mundo dos sonhos? Como nós chegamos até aqui? Será que, ao escutar a conferência de ontem, vocês não ficaram com isso na cabeça? E estão pensando que estão escutando a conferência hoje e, na verdade, estão escutando a conferência dentro do seu sonho? Será que vocês não estão dormindo ainda? Será que já acordaram no dia 23? Sempre deve haver essa dúvida, para que nós possamos sempre fazer um teste de realidade para comprovar se estamos sonhando ou não. Já perceberam que no sonho nós aparecemos nos lugares assim, do nada? E já nos perguntamos como nós chegamos aqui, o que nós fizemos nesse dia de hoje? Vamos fazer uma retrospectiva. Como eu cheguei até aqui, a esse momento, assistindo essa conferência? O que eu fiz antes? Onde eu estava antes? Que hora, como eu cheguei do trabalho? O que aconteceu no trânsito? Será que eu fui trabalhar ou simplesmente apareci aqui frente à televisão ou frente ao computador ou celular? Será que eu estou de verdade no mundo físico? Será que eu já acordei no dia 23? Ou ainda estou sonhando na noite de ontem? Veja, sempre deve haver a dúvida pairando no ar, porque essa dúvida é o que vai permitir que nós nos demos conta de verdade quando estivermos no mundo astral, porque nós vamos perceber qualquer detalhe diferente do habitual, qualquer detalhe diferente do usual. Entendido? Então, nós precisamos esticar o dedo, puxar o dedo com a intenção de esticá-lo. Essa intenção é fundamental, porque está inerente aí a dúvida. Realmente eu não sei se eu estou sonhando ou se eu estou acordado. Eu devo dar um salto com a intenção real, verdadeira, com toda a vontade de flutuar, porque deve haver a dúvida, eu não sei de verdade se eu estou acordado ou se eu estou no mundo dos sonhos. Isso deve acontecer dessa forma, porque senão poderá acontecer que vocês, estando sonhando, estando no mundo astral, puxem o dedo e ele não estique. Deem um salto e não flutuem. Por quê? Porque a mente é cética. Porque a mente é incapaz de acreditar que essas coisas são possíveis. Então ela nos prega a peça até mesmo quando nós estamos dentro do mundo dela. Por isso nós precisamos despertar a consciência. E voltamos a convidar todos para os nossos cursos presenciais de autoconhecimento.
focados no despertar da consciência. Bom, agora sim, passemos para o próximo slide. O tempo hoje passou rápido, mas realmente o conteúdo de hoje é um pouco mais longo. Peço um pouquinho de paciência a todos vocês, mais alguns minutinhos e nós já terminamos. Então, aqui, de novo, no slide, agora sim nós vamos falar sobre as diversas técnicas, não é? Para o que nós podemos utilizar como práticas para desdobramento astral. Aqui, um QR Code para nos inscrevermos para os cursos presenciais, uma vez mais aí na tela, para vocês poderem ler. Então, veja, naquele momento que nós falávamos no slide anterior, aonde depois de fecharmos os olhos, relaxar, fazer a prática que considerarmos mais, que nós mais preferimos, né, são essas práticas que estão aqui nesse slide atual. Existem infinitas práticas ou técnicas para o desdobramento astral. O importante é ter claro que todas elas coincidem naqueles pontos que nós já falamos. Então, dormir concentrado em algo, dormir prestando atenção em algo. Então, existe a prática mais simples que pode existir é vigiar o sono. Para mim, é a melhor prática que existe, a que mais deu resultado, a mais simples de todas. Dormir vigiando o processo do sono, atentos a todos aqueles fenômenos hipnagógicos, aos fenômenos que vão acontecendo à medida que nós vamos entrando no mundo, ou seja, entrando no sono, né? Penetrando no mundo astral. Então, dormir atento, com atenção ao corpo, a esses fenômenos, para mim é extraordinário como uma prática para desdobrar. Quando eu percebo, né, quando percebemos aqueles fenômenos acontecendo, então já sabemos que é a hora de levantar da cama e fazer o teste da realidade. Também existe uma prática chamada a voz sutil, uma prática que foi ensinada por Apolônio de Tiana, um grande mestre, um grande mago contemporâneo de Jesus Cristo, que nos ensinou a desdobrar em corpo astral com a voz sutil. A voz sutil é um som que sai de dentro do nosso cérebro. Então, essa prática também muito simples consiste em nos concentrar no centro da nossa cabeça. Imaginemos uma cruz, né, que a linha horizontal aqui entra por uma orelha e sai pela outra, e que a linha vertical entra aqui pelo alto da cabeça, mais ou menos na região da pineal, e atravessa. Então, no lugar imaginário aqui, dentro da nossa cabeça, onde essas duas linhas se cruzam, é ali o ponto exato que nós devemos nos concentrar. Adormecer concentrados neste lugar, nesse ponto, no centro da nossa cabeça, buscando escutar um som que sai daí. Geralmente é um som metálico, da vogal I. Quando nós estamos em silêncio, quando o ambiente é silencioso e nós fechamos os olhos, concentramos, pomos a atenção na nossa cabeça, nós vamos ouvir rapidamente esse som. É como um pim que está dentro da nossa cabeça, viu? Então, quando nós vamos adormecendo, concentrados nesse som, esse som vai aumentando, aumentando, aumentando e vai se tornando ensurdecedor, começa a vibrar em todo o nosso corpo. Então, quando ele começa a vibrar em todo o nosso corpo, nós já nos damos conta que o corpo astral está se desdobrando. Então, esse é o momento de levantar da cama, sair do quarto e fazer o nosso teste de realidade para ver se nós estamos ou não em corpo astral. Ao perceber que não, o que nós vamos fazer? Se eu puxei o dedo, não esticou, se eu dei um salto, não flutuei, se eu observei tudo ao meu redor e vi que nada está diferente do habitual, realmente me dei conta, comprovei que não estou no mundo astral, estou ainda acordado, estou ainda no mundo físico. O que eu vou fazer? Voltar para a cama e repetir esse experimento. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias até obter o êxito, até obter a experiência do desdobramento consciente. Venerável mestre Samael, fundador das instituições gnósticas,
na atualidade, fundador da nossa instituição, conta que quando ele praticou pela primeira vez essas técnicas, ele levantou 17 vezes da cama, na mesma noite, para poder conseguir o desdobramento consciente. E eu garanto para todos vocês que se nós fizermos como ele fez, em uma noite nós vamos experimentar o que é o despertar da consciência. E se não conseguimos hoje à noite, se nós levantamos até amanhecer e temos que ir ao trabalho, quando voltarmos amanhã do trabalho, vamos continuar e tentar levantar quantas vezes forem necessárias. E se não conseguir, depois de amanhã de novo, levantar, 20, quantas vezes forem necessárias. E eu garanto que qualquer um de vocês que me escuta, em menos de 7 dias, se praticar dessa forma, vai obter o êxito. Vai conseguir uma experiência consciente no mundo astral. Porque o que nos falta é continuidade no propósito. Muitas vezes nós tentamos 1, 2 vezes e viramos para o lado e amanhã eu tento mais. Porém, assim nós não vamos conseguir o êxito em nada na vida, nada. Nós precisamos ser intensos, praticar intensamente todas as coisas até obter o êxito naquilo que nós queiramos na vida. Por isso, convido e reitero aquele desafio que, claro, em forma de brincadeira, comentávamos no início, que qualquer pessoa que pratique qualquer uma dessas técnicas, como deve ser, com a continuidade no propósito, sem dúvida nenhuma, conseguirá o êxito em menos de 7 dias. Também existe uma prática da autossugestão. A autossugestão, na verdade, trata-se de ordenar ao subconsciente. Eu creio que todos de nós já experimentou algo relacionado a isso alguma vez. Algum de vocês já, por exemplo, dormiu com uma necessidade de acordar em determinado horário, mais cedo que o normal, é claro, geralmente, para uma viagem, para alguma coisa, e dormiu com aquilo na cabeça e, de repente, no horário exato, nós acordamos sem despertador, sem nada, exatamente no horário que nós queríamos. Pois é, isso é a autossugestão. Isso é o poder do subconsciente. Ou seja, a nossa parte consciente capta só uma pontinha do iceberg, muito pouco do que está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. O subconsciente está processando a todo tempo milhares de coisas que nós não percebemos. Por isso é importante também contar com ele no sentido de despertar, ou seja, de ordená-lo a que desperte. Por exemplo, ao dormir, nós podemos dizer: a partir desse momento vou dormir, e qualquer cena, qualquer imagem, qualquer coisa que eu veja não será do mundo físico, estarei no mundo astral e vou despertar. Ou seja, ordenar ao subconsciente que desperte. Amanhã eu quero mostrar para vocês uma ferramenta interessante para utilizar juntamente com essa técnica da autossugestão, que vocês podem encontrar aí uma ferramenta bastante interessante para ajudá-los. Amanhã a gente fala disso porque hoje nós já estendemos bastante o tempo. Então, outras técnicas são os mantras. Os mantras são, vocalização verbal de sons, de palavras de poder que fazem vibrar o nosso corpo. Então, nós também podemos nos concentrar em mantras, com o objetivo de nos desdobrar em corpo astral conscientemente. É claro que a prática com mantras tem algo a ser levado em consideração. É que nós precisamos de mais tempo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos que o nosso corpo astral entre em ressonância, o corpo físico também, entre em ressonância vibratória com esse mantra que nós escolhemos pronunciar. Isso leva um tempo.
Então, quero dizer que nós precisamos vocalizar esse mantra, pelo menos por 1 hora, sentados ali na cama, até depois de 1 hora deitar e continuar vocalizando, abaixando o tom de voz, baixando o tom de voz, baixando, até que ficamos vocalizando só mentalmente, enquanto o sono vem chegando, e aí sim, quando começamos a experimentar aqueles fenômenos, nos levantamos da cama e fazemos o teste de realidade. Veja, então é preciso que o mantra vibre por mais tempo, tanto nos dias, né, de prática, como também na quantidade de dias, ou seja, eu preciso, não é geralmente no primeiro dia que eu pratico com um mantra que eu vou conseguir obter o êxito completo de tudo que aquele mantra tem para me oferecer, ou seja, os lugares que ele tem para me levar, porque cada mantra me conecta a um lugar, cada mantra é uma vibração que me conecta a um estado de consciência diferente, a ter experiências diferentes. Então, pelo menos 1 semana, 15 dias, 1 mês, com o mesmo mantra, para que nós possamos colher todos os benefícios desse mantra em relação ao que ele tem a nos oferecer. Tranquilos? Então, colocamos aqui alguns mantras. O mantra Faraon é o primeiro. Faraon é faraó, né? Em espanhol. E o faraó, na mitologia egípcia, representa o ser espiritual de cada um de nós. Então, nós estamos como que invocando esse ser espiritual de cada um de nós, como quando pronunciamos esse mantra. E esse mantra nos conecta com o Egito. Diz o mestre Samael, devemos vocalizá-lo ao deitar, né, naquela forma, com decúbito dorsal, com as pernas dobradas e concentrados nas pirâmides do Egito. Imaginando as pirâmides do Egito e vocalizando o mantra Faraon, que se faz em 3 inalações. Fá, até acabar o ar. Até acabar o ar. Novamente até acabar o ar. Nós vemos que o ON é O-N, né? ON é golpeado, como que um golpe, uma martelada que se dá na consciência para que ela desperte. E quando nós vocalizamos o ON, nós projetamos o corpo astral aqui pela pineal, né? Sentimos que se projeta o corpo astral através da pineal, do chakra, na verdade, relacionado à glândula pineal, o chakra coronário, né, no alto da cabeça. Inclusive, os 7 chakras é um dos temas do nosso curso de gnose, curso de autoconhecimento, que vocês também vão participar, vão conhecer sobre os chakras quando participar dos nossos cursos presenciais, né? Então, esse mantra é poderosíssimo. Também temos um outro mantra bastante simples, que é o mantra M, que se faz, é um som nasal, né? Se fecha a boca e solta o ar pelo nariz, como um mugido. Então, até acabar o ar. Então, esse mantra é interessante, que quando estiver acabando o ar, nós façamos ele em ondas, assim, ó. Não sei se dá para ouvir aí na apresentação, mas é uma forma muito interessante de pronunciá-lo para o desdobramento astral. E também nós temos o mantra OM, O-M, O-M. OM. E esse fazemos concentrados no coração. O mantra Faraon nos conecta com o Egito. Nós podemos visitar aqueles templos sagrados no interior das pirâmides, no interior da esfinge elemental da natureza, aprender os segredos mágicos da natureza que ensinavam os antigos egípcios, vocalizando esse mantra na hora de dormir. O mantra Om nos conecta com os poderes do coração, nos conecta com as hierarquias do Tibete, os mestres do Tibete que podem vir nos assistir no momento de praticar com esse mantra, com as ordens sagradas do Tibete antigas, que funcionam ativamente
nos mundos internos. Então, são mantras poderosíssimos. Existe uma infinidade de mantras que vocês podem conhecer em nossos livros. Entre em nosso site, gnosbrasil.com/biblioteca, e ali podem baixar livros como Medicina Oculta e Magia Prática, Logos Mantram e Teurgia. Existe uma infinidade de mantras, Matrimônio Perfeito, onde vocês podem encontrar para desdobramento consciente em corpo astral. Vamos passar então para o próximo slide, né, onde nós vamos falar um pouquinho, já terminando a nossa apresentação, sobre as técnicas para o sonho lúcido. Ou, o que é o sonho lúcido? Despertar a consciência dentro dos sonhos. Vamos supor que eu fiz minhas práticas, mas não consegui obter o desdobramento consciente, estar consciente desde o início, desde o momento em que meu corpo astral se desdobrou. Então eu tenho ainda mais uma chance de despertar dentro do meu sonho. E para isso eu vou aplicar as técnicas do discernimento. Então, já passando para o próximo slide, nós podemos ver aí as técnicas relacionadas ao discernimento. Ou seja, já falamos um pouco sobre essa capacidade de discernir, de diferenciar, né, de perceber, de nos dar conta que se estamos acordados ou se estamos dormindo. Né? E isso é algo que nós precisamos praticar no dia a dia. Né? Aquela dúvida deve ser constante. Será que eu estou acordado mesmo? Será que eu estou no mundo astral ou no mundo físico? Observar os detalhes constantemente, estar atentos constantemente para poder discernir. Então, isso é algo que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia. Por exemplo, coloquei no slide, chegar em todos os lugares como se fosse pela primeira vez. Por que como pela primeira vez? Porque quando a gente chega pela primeira vez em um lugar, a gente observa esse lugar atentamente, presta atenção em tudo. Então, nós precisamos chegar em qualquer lugar, mesmo aqueles que nós temos o hábito de ir, muitas vezes ao dia, seja na nossa própria casa, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, em qualquer ambiente que a gente chegue, nós precisamos entrar nele como se fosse pela primeira vez, ou seja, estar muito atentos a todos os detalhes. Porque é só assim, estando atento aos detalhes, que quando nós estivermos sonhando e entrarmos nesses mesmos lugares, nós vamos perceber os detalhes diferentes. Por exemplo, o mestre Samael também conta em um dos seus livros uma experiência que ele teve com essa prática do discernimento. Ele conta que estava sentado numa sala conversando com mais dois amigos e que, de repente, olhou na mesa de centro, tinha uma borboletinha de vidro. E ao olhar para aquela borboleta de vidro, ela bateu as asas. Aquilo foi um choque. Isso é o discernimento. Ele levou um choque, se deu conta, opa, borboleta de vidro não bate asas. Eu só posso estar no mundo astral. Então ele comenta que levantou-se, foi até o banheiro e ali fez o teste da realidade. Esticou seu dedo, puxou seu dedo e esse dedo esticou, né? Deu um salto e flutuou. Então se deu conta, comprovou que realmente estava no mundo astral. Comenta que voltou e disse isso aos seus amigos e os mesmos não acreditaram, né, no que ele dizia. Então ele os deixou e foi aproveitar realmente essa experiência consciente no mundo astral. Então vê que os amigos não acreditaram, porque é o mais comum. Cada um de nós não acredita que está sonhando. Sempre que estamos sonhando, pensamos que estamos acordados. Por isso, muita atenção no dia a dia. Quando nós entrarmos na nossa sala e estivermos sonhando no mundo astral, nós vamos perceber talvez uma almofada de uma cor diferente, um enfeite de uma cor diferente, talvez aquela luzinha da televisão que é vermelha esteja azul, talvez a cortina da janela esteja com uma cor diferente, ou seja, nós precisamos prestar atenção aos detalhes. Não pode ser que aconteça, como é natural com muitos de nós, que às vezes o nosso cônjuge ou alguma pessoa mudou um móvel de lugar e nós não nos damos conta.
Então, nós precisamos estar atentos aos detalhes para poder que esse discernimento, naturalmente, que isso nós, quando nós vamos praticando diariamente, intensamente no dia a dia, é natural que quando estejamos sonhando, mecanicamente, infelizmente, né, o próprio subconsciente vai repetir isso, mas pode ser que nesse momento, então, nós nos demos conta que estamos sonhando e despertemos e possamos, então, nos dirigir. Quando nós despertamos dentro do mundo dos sonhos, muda completamente a realidade que nós estamos vivenciando. Estamos vivendo um sonho e quando despertamos, como percebemos a realidade. E aí, nós temos que fazer um super esforço para nos manter lúcidos, porque é muito fácil perder a lucidez, muito fácil perder a consciência. Assim como acontece no nosso dia a dia. Uma hora nós estamos prestando atenção no que estamos fazendo, outra hora já estamos divagando, pensando em outra coisa, diferente do que nós estamos fazendo. Então, isso acontece também no mundo dos sonhos, acontece que lá, aqui o que nos prende é esse corpo, e lá nós vamos para onde a nossa mente vai, desaparecemos do lugar e aparecemos em outro. Então, por isso, é importante, ao despertar, manter a consciência aqui e agora. Me entendem o que eu quero dizer com isso? Estar aqui, não está pensando em outra coisa, está dentro de si mesmo, está em posse de si mesmo, em posse dos seus sentidos, estar aqui agora, essa é a ideia, buscar manter esse estado de autoconsciência, de estar sentindo-se, de estar atento a si mesmo, percebendo-se, sentindo-se aqui e agora, sentindo-se dentro de você mesmo, o máximo de tempo que você conseguir, para que não volte a sonhar. Tranquilos? Então, vejam, a partir do momento que nós usamos, né, o discernimento, nós vamos buscar comprovar, e se nós nos damos conta que estamos realmente sonhando, nos dirigir para onde queiramos e lutar para manter essa consciência. Então, essa disciplina constante se torna um hábito que se repete no mundo dos sonhos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês até agora. Vamos abrir para as perguntas nesse momento, mas antes disso, vamos colocar o próximo slide, aonde estão os QR Codes, e deixá-los na tela para que vocês possam, enquanto respondemos as perguntas, vocês possam acessá-los, os QR Codes. Nós temos 3 QR Codes. Um deles é para inscrição nos nossos cursos presenciais. Não deixem de se inscrever. São milhares de sedes ao redor do mundo, em mais de 30 países. São mais de 110 sedes físicas aqui no Brasil. E aonde não tem a nossa presença física, você pode se inscrever também em cursos online. Todos esses cursos são gratuitos, tá? Não tem nenhum custo. E é muito importante, porque, ou seja, não são 3 dias que vai nos permitir aprofundar nessa ciência. É muito importante que nós tenhamos o contato com um grupo que esteja estudando e praticando isso constantemente, que pratiquemos juntos nas nossas sedes. Isso vai fazer uma diferença tremenda em nossas vidas. Também um outro QR Code para fazer o download do e-book, material feito com muito carinho sobre esse tema para todos vocês. E também temos um QR Code para doações. Nossa instituição é uma instituição filantrópica, uma instituição sem fins lucrativos. Nós não temos nenhum funcionário. Todos os colaboradores da nossa instituição são voluntários de quaisquer áreas, seja a pessoa que nos ajuda, por exemplo, na cozinha, nos ajuda em limpeza, nos ajuda em instrução. Tudo isso é feito por um grupo de voluntários, ou seja, somos nós que nos reunimos em grupos e dividimos entre nós as despesas de um lugar porque nós queremos estudar essas coisas juntos, ou seja, não existe nenhum fim de lucro, não existe ninguém que recebe monetariamente por ser instrutor ou por qualquer atividade nessa instituição. Então, o que nós precisamos sim é levar esse conhecimento para
muito mais pessoas. Você que chegou aqui, chegou através de uma publicidade, talvez no Google, talvez nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou convidado por algum amigo. Porém, existem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, que a maioria imensa dessas pessoas nunca teve nenhum contato com esse tipo de conhecimento, nunca conheceu nenhuma pessoa que teve o contato com esse conhecimento. Precisamos levar essa cultura do autoconhecimento, essa cultura do despertar, essa cultura do desenvolvimento espiritual para todas as pessoas do planeta Terra. E para isso nós precisamos fazer a publicidade, uma publicidade que chegue a todos, e por isso nós pedimos colaboração, uma colaboração espontânea, voluntária, daquele que queira, daquele que possa, para que nós possamos fazer publicidade para levar esses cursos, levar o autoconhecimento gratuitamente a mais pessoas ao redor do mundo, seja através de cursos presenciais ou através de cursos online. Muito obrigado pela atenção de vocês até agora, 1h20 de atenção. Então, gostaria de abrir para as perguntas. Fabiana, que nos acompanha aqui essa noite, vai fazer as perguntas. E, claro, as que não conseguimos responder hoje ficam para amanhã. E espero vocês amanhã. Boa noite, está me ouvindo, Eduardo? Sim, senhora. Bem a hora que você tomar. Eu agrupei mais ou menos por temas, porque tem muitas perguntas que são relativas ao mesmo tema, para a gente tentar ver se consegue otimizar. Muito obrigado. Então, inicialmente, tem muitas dúvidas assim sobre a relação do despertar da consciência para poder fazer uma projeção. Tem que despertar consciência antes de fazer a projeção? Para conseguir fazer a projeção? E aí também já uno com outro grupo de perguntas, que é para que fazer o desdobramento? Objetivamente, qual é o benefício real na vida da pessoa? Bom, eu creio que a segunda pergunta foi respondida, né? Nós temos um slide que falou dos benefícios dos sonhos lúcidos, do porquê sonhar lúcido. A gente viu que é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento, para compreender processos psicológicos individuais, resolver conflitos que nós tenhamos, emocionais, psicológicos, para ter experiências reais, diretas, nas dimensões superiores da natureza, para estudar as memórias da natureza, para aprender, para conhecer, para não temer a morte, para tomar decisões importantes na vida, para experimentar coisas que estão além do tempo, né? O passado, o futuro, são experiências maravilhosas. Ou seja, nós passamos quase, ou mais, às vezes, de 1/3 da nossa vida dormindo. Por que nós não podemos aproveitar o tempo que nós passamos dormindo para continuar aprendendo, para continuar crescendo espiritualmente, para continuar fazendo algo útil? Então, é importantíssimo despertar no mundo dos sonhos. E a outra pergunta que diz em relação a se é preciso despertar para projetar-se em astral, sim, porque, na verdade, sair em astral é tão simples como tomar esse copo de água, dizia um grande mestre. Por que ele dizia isso? Porque todos nós saímos em astral toda vez que nós dormimos. Sair em corpo astral não é o problema justamente está em ter consciência nesse processo. O nosso problema está na falta de consciência, na consciência adormecida. Então, todas as técnicas de desdobramento, no final das contas, são técnicas para estar consciente no mundo dos sonhos. Então, sim, está muito ligado ao despertar da consciência. Veja, estar aqui, agora, estar lúcido, a estar consciente. Porque também, talvez, pode haver outras interpretações disso, que é o despertar da consciência. Aí, desde já, convidamos todos a fazer o nosso curso para ver ao que nós queremos referir em relação a isso, que é o fato de estar presente, de estar aqui. Tá? Então, isso é o que vai nos permitir também estar presentes quando nós tivermos uma experiência no mundo dos sonhos. Ok. E tem várias perguntas também sobre a paralisia do sono, embora devem ter sido antes da gente entrar no tema aí, né? Mas tem uma que eu gostaria de ressaltar, que é uma mãe falando da filha de 6 anos que tem a paralisia do sono. Minha filha de 6 anos sofre com paralisia do sono, fica aterrorizada.
o que eu posso fazer sobre? Então, se essa mãe tem como ajudar outra pessoa, né, que é a filha e é uma criança. Claro, veja, na verdade, essa criança tem uma grande capacidade de sair em corpo astral e que, claro, é difícil por ser uma criança, ou seja, ensiná-la que não deve temer isso, porque é uma coisa muito natural. O fato é que ela está consciente no momento em que muitas outras pessoas estariam dormindo. Claro que a paralisia do sono é um momento de transição entre a vigília e o sono, entre o acordado e dormindo. Um momento em que, na verdade, nós já estamos em corpo astral, ou seja, não estamos mais dentro desse corpo físico, por isso não conseguimos nos mover. Mas estamos percebendo tudo o que acontece ao nosso redor, ouvindo tudo, vendo tudo, já não com esses sentidos físicos, porque o olho físico está fechado, mas eu estou vendo, ouvindo, percebendo com o olho ou com os sentidos do corpo astral, veja? Então, a pessoa já está em corpo astral. Nesse momento, o que ela precisa? Relaxar um pouco mais de sono, perdão, um pouco mais de sono, e já seria o momento de levantar-se e penetrar nesse mundo astral. Claro, porém, é uma criança e pouco a pouco nós temos que ajudá-la a entender que isso é algo natural, que ela não precisa ter medo. Simplesmente que ela está entrando no mundo dos sonhos e que não precisa temer. Por ser uma criança, eu sei que é mais difícil, mas vai tirando o medo dela, né? Porque isso é um processo natural. O que ela precisa é relaxar mais para entrar de vez no mundo dos sonhos. E às vezes a própria criança, percebendo que a mãe não fica assustada, já se acalma também, né? E a mãe, conhecendo a linguagem da criança, pode ir explicando isso para ela de uma forma muito simples, muito lúdica, e aos poucos vai, né? Exatamente. Tem muitas perguntas também sobre proteção. Então, rapidamente, assim, se existe algum livro que nos ensine proteção para não ser atacado em astral, qual é o risco do desdobramento sem proteção espiritual, se podemos ser atacados, como fazer para preparar o ambiente para não ser atacado, como proteger o ambiente, e se os mantras são uma forma de nos proteger em astral. Sim, amanhã nós vamos falar muito sobre a preparação do corpo, a preparação psicológica, a preparação do ambiente para o desdobramento astral, justamente por tudo isso. Veja, não há, como eu vou dizer, alguém perguntou aí sobre a preparação, como é que é a proteção para o desdobramento astral, se existe algum risco de fazer o desdobramento sem uma proteção, algo assim, né? Isso, é isso. Em geral, é essa a tônica das perguntas. Veja que, na verdade, não há nenhum risco em desdobrar-se conscientemente em astral, não há nenhum risco que já não exista, me entende? Não digo que não existem ataques ou pesadelos ou certas coisas que acontecem no mundo dos sonhos. Sim, existem. Porém, é algo que já existe. O fato de nós estarmos conscientes no mundo astral já é uma proteção, porque simplesmente isso sempre existiu, só que nós não percebíamos, não estávamos cientes disso. A partir do momento que nós estamos conscientes no mundo astral, nós conseguimos ver se há alguma influência negativa nos prejudicando. Vamos fazer consciência disso e poderemos, então, combater, eliminar. Claro que existem várias dicas práticas que nós podemos fazer antes de dormir, por exemplo. Claro, dicas para o corpo, para o ambiente, a preparação disso. Nós vamos falar mais especificamente amanhã, junto com a memória dos sonhos, vê? Mas entendam que tudo é questão de vibração. Então, nós precisamos melhorar, sutilizar a vibração do nosso corpo para que nas nossas práticas nós tenhamos experiências superiores, sutis, espirituais, divinas. Porém, se nós estamos com um corpo denso, com uma mente densa, com uma psique densa, sem dúvida nós poderemos experimentar também, ter
lembrar que eu creio que a gente vai tocar amanhã, né? Isso, tudo amanhã. Guarde essas perguntas para amanhã. E você que perguntou, não falte. E aí agora tem bastante perguntas também sobre como direcionar onde a pessoa vai quando se desdobra conscientemente. Se pode fazer encontros coletivos, se pode encontrar alguém que já morreu, se pode combinar de encontrar com outra pessoa para conversar, esse destino e encontrar com pessoas que estão aqui e já morreram. Claro. Não, sem dúvida, como a gente comentava, o mundo astral é o mesmo mundo que se vai, né, quando se perde o corpo físico e também quando se dorme. Então, existem encontros realmente, nós podemos encontrar entes queridos, etc. E esses encontros podem ser reais, experiências reais, encontros de verdade. Assim como podemos encontrar nós, pessoas, duas pessoas que estão dormindo, podem se desdobrar consciente e se encontrar em algum lugar, marcar o encontro em algum lugar, se encontrar e esse encontro ser real. E aí, no outro dia, um perguntar para o outro, os dois relatarem exatamente as mesmas experiências. Então, isso acontece quando nós estamos plenamente conscientes e quando nós desdobramos de verdade, ou saímos do nosso mundo interior, não sei se eu me faço entender, porque também esses encontros podem ser meras projeções da nossa mente. Eu gosto muito de um ente querido, gostaria muito de reencontrá-lo e sonho com ele. Isso pode ser uma projeção da minha mente. Ou pode ser um encontro real. Depende se eu estou dentro dos meus mundos internos, dentro do meu subconsciente, entende? Ou se eu conseguir me desdobrar no mundo astral da natureza, nessa dimensão que é o mundo astral da natureza, e que é igualzinha a essa aqui. Vê a mesma coisa que eu tenho aqui minha casa no mundo físico, eu também tenho essa casa no mundo astral. Existe uma praça ali no centro da cidade, também existe essa praça no mundo astral. Então eu posso me dirigir até lá e encontrar com uma pessoa também, de verdade, que seja uma experiência real, que a gente comentava lá no início, os espiões faziam isso, né? Treinavam isso. Os superiores escondiam um código, algo em um cofre, em um lugar, e eles tinham que treinar o desdobramento astral e se dirigir àquele lugar, abrir o cofre, pegar o código que existia no papel e no outro dia passar para o seu superior, indicando que isso foi uma experiência real, não foi uma projeção da mente, não foi algo que ele viveu dentro do seu subconsciente, ele foi lá naquele lugar de verdade. Isso aconteceu mesmo. Só que ele foi com outro corpo, que foi o corpo astral. Então, uma dica para que nós possamos ir diferenciando o que são projeções, o que são experiências dentro do nosso subconsciente, experiências reais nessa dimensão da natureza, que é o mundo astral, é o seguinte: nós podemos, toda vez que for praticar, né, nos concentrar antes de dormir em um lugar que nós possamos ir fisicamente, que seja, por exemplo, perto, mas que eu não conheça. Vamos supor uma praça, um parque, uma igreja, um lugar, um museu, um lugar na minha cidade que eu nunca fui, que eu gostaria de ir, mas que eu ainda não conheço, mas que é fácil quando eu quiser ir. Então, o que eu faço? Todas as noites vou dormir concentrado nesse lugar e vou sonhar com esse lugar. Eventualmente, pode ser que no primeiro dia não consiga, nem no segundo, nem no terceiro, mas em algum momento eu vou sonhar com esse lugar, se eu insisto em dormir concentrado nele. Ao sonhar nesse lugar, claro, amanhã nós vamos falar das técnicas para lembrar do sonho, eu devo anotar detalhadamente tudo que eu vi, tudo que eu experimentei nesse lugar. E fazer isso por algumas vezes. Vem depois visitar esse lugar fisicamente. E observar os detalhes e comparar com aqueles que eu anotei. Quanto mais parecido forem as coisas que eu vi no mundo astral com o que existe ali no mundo físico, maior é a realidade dessa experiência. Vê? Se não tiver nada a ver o que eu vi no mundo dos sonhos com o que tem ali fisicamente naquele lugar, significa que eu não fui naquele lugar. Simplesmente que eu estava dentro da minha mente, dentro do meu subconsciente, e que aquilo que eu vi foi uma projeção da minha mente. Então, treinando isso diariamente, fazendo isso com diferentes lugares, nós vamos
adquirindo a capacidade de perceber o que é uma experiência real, numa dimensão real da natureza, e o que é uma experiência dentro dos nossos mundos internos, que também são interessantes, né? Também são importantes, porque, primeiro, nós despertamos dentro de nós, conhecemos a nós mesmos, e, claro, em algum momento nós vamos tendo essas experiências fora, dentro da natureza. Então, faz parte também. Maravilha, com essa tua resposta você já respondeu várias perguntas aqui sobre como identificar se está sonhando, se está desdobrado. E aí, por último, tem muitas histórias de sonhos, as pessoas querendo saber como identificar. Você já tocou também nisso, mas vou ler aqui duas para representar um grupo de bastante histórias mesmo, para ver se você quer fazer mais algum comentário sobre isso. Então, por exemplo, a pessoa falando que sonhou que estava num campo verde com vários monges recitando mantras, o que pode significar, que ficou emocionado com a energia do lugar, ou a pessoa que sonha repetidas vezes com o mesmo sonho, só que são pessoas que ela não conhece nessa vida, ela tem uma profissão que é enfermeira, que ela não tem nessa vida, ela sonha repetidamente com isso. E vários outros relatos de perseguições policiais, de cenas cotidianas da vida, as pessoas querem saber o que significa, como interpretar o significado desse sonho. Claro, na verdade, aí, ontem nós passamos as chaves, né, para que nós possamos interpretar os nossos sonhos. Mas lembrem-se que algo que nós falamos ontem foi em relação à inspiração, que nos conecta com o significado das coisas. Nós comentávamos que vale mais o que se sente durante um sonho do que o que se vê. Então, por exemplo, esse sonho em que a pessoa se vê em um lugar bonito, em um lugar agradável, rodeado por exemplo, pessoas com um intuito místico, religioso, espiritual, mantralizando e sente algo extremamente lindo, positivo, é uma experiência supraconsciente, como nós dizíamos aí, né? Porque o sonho é muito vívido, rico em cores, em sabores, em aromas, e muito, muito vívido, né? E que se experimenta um sentimento muito forte, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma experiência em dimensões superiores nesse mundo que é o mundo astral. Por outro lado, isso, o outro relato, né, que relata interagir com pessoas que não conhecem nessa vida e se vê como um profissional que nunca exerceu essa profissão nessa vida, e se isso é algo recorrente, isso está muito parecido com lembranças, né? Lembranças de outras existências que estão aflorando aí através dos sonhos. Então, é interessante você, ao deitar para dormir, fazer um exercício retrospectivo, sempre que deitar para dormir, se concentra nisso que você sonha, nisso que você vê, e tenta voltar nisso, você concentrar-se nisso para sonhar com isso e tentar compreender e tentar entender, que provavelmente são lembranças que estão aflorando aí, nisso que são os sonhos subconscientes que nós falávamos ontem. Você está penetrando em seu subconsciente, em suas memórias, aflorando essas memórias. Então, podem ser genéticas, podem ser, ou seja, dos nossos antepassados, que fomos nós mesmos, em outras palavras, né? Ou podem ser das circunstâncias, das coisas que nós aprendemos nessa vida, e assim por diante. Então, provavelmente, são lembranças de outras vidas. Ok, acho que com isso a gente conseguiu cobrir todos os perfis de perguntas do chat. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, e uma vez mais gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção nessa noite de hoje, e convidar vocês para amanhã, né, nossa última noite fundamental, muito importante, porque de nada adiantaria nós desdobrarmos conscientemente, estarmos conscientes das nossas noites de sono, e no outro dia não lembrar de nada, não trazer nenhuma memória disso. Então, amanhã vamos falar sobre como avivar a memória onírica, e também vamos falar sobre muitas dessas perguntas em relação à preparação do corpo, à preparação do ambiente, à preparação psicológica, mental, emocional, para que nós possamos obter sucesso nessas práticas. Muito obrigado pela audiência, pela presença, pela atenção de todos, e uma boa noite até amanhã.